Você conhece o papel textura? O papel textura é esse aqui. Esse é um dos modelos, porque tem várias estampas. É um papel encorpado, que é todo texturizado. Ele é branco, como você pode ver. E com ele, nós podemos fazer vários tipos de trabalho. Forrando peças de MDF, de madeira, não é? Forrando as superfícies. É um trabalho fácil, gostoso de fazer. E hoje eu vou fazer esse tipo de trabalho nessa peça. Eu escolhi uma caixinha oval, tem até uns pezinhos aqui bem interessante. Combina, não é? Combina com o tipo de papel, o tipo de peça importante, que fique dentro do contexto. Bom, para fazer esse trabalho, você precisa desses materiais. Se você quiser anotar, então, vou precisar de goma flex, porque com a goma flex eu vou colar o papel na superfície, certo? Não use cola, hein? Dá uma diferença incrível. Ah, deixa eu falar para você. Por que não use cola? Cola branca. A cola branca, ela demora um pouquinho mais para secar e ela tem muita água, não é? Ela vai diminuir a textura do papel, ela mexe no papel, ela trabalha no papel. A goma flex não, tem um diferencial na composição dela. Ela não vai mexer na textura. Isso que é legal. Então, se você quiser, pode até fazer um teste, uma experiência. Cola um pedacinho de papel com a goma flex e um cola branca, e você vai notar a diferença. Eu já fiz isso, por isso que eu estou aqui ensinando para você, tá? Então, anotou aí? Goma flex para você colar o papel na superfície. Depois nós vamos trabalhar nessa caixinha com o Aquabase Artesanato. Aquabase Artesanato, aquele selador que dá um fundo branco, além de selar, já prepara a superfície com fundo branco, ok? E a minha ideia é trabalhar ainda com o volume cetim em cima desse papel, valorizando a textura, valorizando ainda mais a textura. E finalizar com a tinta cintilante branca. Acrílica, faz parte da coleção de tintas acrílicas cintilantes da Dayara. Essa é cintilante branca, ok? Anotou aí? Goma flex, tinta cintilante branca, acrílica, não é? Aquabase Artesanato e volume cetim granizo. Vai ficar tudo branco. Você já percebeu isso, não percebeu? Então, primeira coisa que você tem que fazer é colar o papel na superfície aqui da caixinha. Então, o macetinho é você... Veja, esse papel, ele tem um lado direito e um lado avesso. Dá para ver a diferença, não é? Um lado a textura tá para cima e aqui para baixo ela faz um relevo, né, para baixo, assim. Dá para usar esse lado também, mas esse aqui é bem mais interessante, não é? Que é o lado direito. Bom, então você vira o papel assim ao contrário e pode colocar a peça, aqui no caso a tampa, do lado avesso do papel, tá? Pega um lápis, risca o contorno, ok? Para a lateral da caixinha, eu vou medir a altura que tem e cortar uma tira. Usa uma régua, não é? Depois que você faz o molde, pega a tesourinha para recortar. Depois que recortar o papel, você vai colar com a goma flex. Usa um pincel de cerdas, que o pincel de cerdas ele é mais firme, ideal para você fazer trabalho assim com a goma flex. Olha, aplica uma boa camada de goma flex na superfície onde vai ser aplicado o papel. Você tá vendo que essa caixinha, essa tampa, tem um friso aqui, contornando toda a tampa, não é? Então, tô passando goma flex até nesse friso, porque na hora que eu cortei o papel, eu já cortei o friso também. Aí, super fácil, você faz essa boa camada, não precisa exagerar, mas também não pode passar fininho. Você posiciona o papel,
Olha, você vê que eu cortei ele, o papel acabou saindo um pouquinho maior que a tampa, não é? Na hora que eu passei o lápis, já fiz com que ficasse um pouco maior, olha. Aí você pressiona com as mãos, você sente assim que o papel aderiu realmente, tá firme, não sai do lugar. E aí, olha o detalhe, pega um boleador, eu gosto desse boleador de metal, e eu vou pressionar aqui, ó, exatamente no friso. Vou desmanchar a textura do papel aqui, pressionando assim com o boleador. Esse detalhe faz um acabamento perfeito na tampa. Exatamente. Veja, se eu fosse cortar o papel aqui bem no detalhe do friso, com certeza eu não ia conseguir um trabalho perfeito. Não, porque o papel umedecido na goma flex, na hora de cortar, seja com estilete ou com tesoura, sempre fica imperfeito, não consegue o contorno certo. Aí eu descobri que usando o boleador, eu faço esse friso ficar com um acabamento perfeito. Depois de pronto, você nem vai notar a diferença, mas fica perfeito mesmo. Olha, contornei toda a volta, então você pressiona assim, vai ter uma sobra, é lógico, olha lá, sempre tem uma sobra, né? Mas quando eu fiz o molde do papel, deixei essa sobra de propósito. Depois que você pressionar bem, o ideal é você esperar secar para você fazer o corte. Mas aqui não tenho esse tempo, então eu vou já pegar uma tesourinha e fazer esse corte. Pega uma tesourinha pequena, porque fica mais fácil. Olha, vira ao contrário, né? Dá para ver. Aí vira, pega a tesourinha, encosta a lâmina aqui na madeira e faz o corte caprichado, assim. Cola a tira de papel, contornando a caixinha. Ah, tem um detalhe, você viu aqui? Para segurar, né, para fixar melhor, porque é uma tira, eu coloquei 2 elásticos. Você pode fazer isso, porque aí o papel fica bem coladinho mesmo. E do mesmo jeito, como na tampa, né, na parte de baixo você também tira o excesso assim com a tesourinha, tá? Pode deixar o elástico por um tempo, depois que estiver seco, daí na hora de pintar, porque agora, para você poder pintar aqui, espera a goma flex secar, é importante, porque o papel trabalha, né? Mas depois que ele seca, se ele lacear um pouquinho, ele volta a ficar no mesmo lugar, certo? Do mesmo jeito que era antes. O legal é que você pode notar como não mudou a textura do papel, continua do mesmo jeito. Só aqui, no detalhe do friso, onde eu alisei, né? Passando o boleador, eu achatei aqui, desmanchei a textura. Aí é diferenciado. Mas fica perfeito. E também não demora tanto assim para secar, certo? 10, 15 minutinhos está seco. Bom, próximo passo agora é trabalhar com o volume cetim. O volume cetim para fazer aquela textura, para valorizar ainda mais a textura, não é? Volume cetim, massa textura, que vem no frasco com bico aplicador. Sempre você tem que agitar o volume cetim. Por ele ser uma massa, não é? Não é uma tinta. Presta atenção. Você precisa agitar. Se ele tiver um tempão assim ali na prateleira, e aí você pega um palito de churrasco e mexe lá dentro. Dá até para você colocar uma gotinha de água se ele tiver meio já com o tempo assim quase vencendo, certo? Aí você faz o teste para ver se ele está saindo legal, assim, se ele flui bem pelo biquinho. Se entupir, é só desrosquear e lavar na água. Volume cetim você tira com água. Mas depois que ele seca,
não sai mais. É uma massa super resistente. Exclusivo da Yara, não tem similar, você tem que sentir a diferença. E aqui, olha, vou fazer um trabalho, né, valorizando a textura. Bom, posso aproveitar o desenho aqui, o desenho do papel, para compor, né, todo um trabalho aqui, ó. Olha, valorizando, foi o que eu falei para você, não foi? O volume cetim tem essa facilidade. Você pode repassar, alisar, enquanto você está trabalhando. Ele não fica com emendas, ele é fantástico, você tem que experimentar. Vou fazer aqui, olha, as voltinhas, aproveitando o desenho do papel. Esse é um dos modelos, não é? Tem vários tipos de papel. Vários desenhos, você precisa conhecer. Olha o detalhe. Você faz toda a textura com volume cetim. Você pode até fazer umas bolinhas assim, uns detalhes, uns acabamentos, né? Aí, olha, vai depender da sua criatividade. Aí, cada pessoa faz de um jeito. Mas se pode acrescentar assim uns pinguinhos para valorizar ainda mais, inventar mesmo. Deixa secar. O volume cetim tem que secar naturalmente. Uma meia hora aí pode ser ou mais, depende da onde você mora, não é? Porque ele seca no calor ambiente. Depois que ele estiver seco, você vai aplicar o Aquabase Artesanato. Capricha assim nos cantinhos, faça penetrar nas voltinhas. Aplica uma camada de Aquabase Artesanato, seca e depois aplica mais uma. Agora sim, você pode secar no secador, no soprador térmico tranquilamente. E o papel aqui está impermeabilizado, não é? Grudou bem legal com a goma flex por baixo. Então, você vai impermeabilizar por cima, mas ele não mexe, ele não muda. Faz isso na tampa e também na caixinha, olha, na parte baixa. Aqui, olha, eu acrescentei umas bolinhas, umas gotinhas, deu um acabamento bonitinho no papel. Isso tudo você pode inventar, olha, isso tudo você pode criar. E passa 2 demãos de Aquabase Artesanato em tudo. Isso mesmo, em toda a peça, inclusive, olha, até nos pezinhos eu passei, porque esse é aquele selador que prepara um fundo branco. Depois, é lógico, tem que dar aquela lixada aqui nessas partes que ficam mais ásperas, principalmente esse friso, esse contorno e o friso aqui da tampa, certo? É isso aí. Olha aí, viu que fácil? Simples, não é? E aqui, agora, para finalizar, vou aplicar a tinta cintilante branca. Simples, poderia até deixar assim, não é? Ficaria assim, meio fosco. Mas eu quero fazer esse cintilante que eu acho que vai destacar ainda mais a textura e valorizar, não é? Então, olha aqui, a tinta cintilante, o nome já diz, cintilante, né? Lógico. Você aplica com o pincel, do mesmo jeito. Olha, capricha aqui nessa textura do volume cetim, para que fique totalmente, né, pintado, não fique nenhum espaço sem. Isso é importante. Passa uma mão, seca e mais uma demão. Super fácil. Fica um acabamento de bom gosto. Viu que fácil? Então, você pode fazer aí também todos os produtos à base de água. Produtos da Yara. Não esqueça disso.